Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 3. Nós resolveremos a nossa AC sobre orações subordinadas reduzidas e as formas nominais do verbo. Então, pegue o seu material e fique atento à aula de hoje. Questão 1. Leia a tirinha e responda as questões. Mesmo precisando da grana, Deus Shiva recusa o trampo. Tô fora. Anúncio de desodorante eu não faço. A. Desenvolva a oração reduzida da legenda do primeiro quadrinho, de forma que seja empregada uma locução conjuntiva. Lembrando, as orações subordinadas reduzidas são aquelas que não têm conjunção integrante, que ou se, que são as conjunções que iniciam as orações subordinadas. Elas serão iniciadas por um verbo na sua forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Uma locução conjuntiva é uma ou mais palavras com valor de conjunção na frase, ou seja, que vai fazer a ligação dos elementos. Exemplos de locuções conjuntivas: contanto que, apesar de, à medida que, a fim de que, à proporção que, uma vez que, de maneira que, mesmo que. Como nós já temos na nossa legenda a palavra mesmo, vamos utilizar a locução conjuntiva mesmo que. Mesmo que esteja precisando de grana, Deus Shiva recusa o trampo. B. Classifique essa oração reduzida. Nós temos aqui, precisando, NDO, terminação de gerúndio, indica que a ação está acontecendo, em desenvolvimento, em processo. Temos uma oração subordinada reduzida de gerúndio. C. No último quadrinho, há um período simples ou composto. Justifique. Anúncio de desodorante eu não faço. Nós temos aí um período simples, porque nós só temos um verbo. E essa oração é chamada de absoluta. Qual o nosso verbo? Fazer. Qual a diferença entre um período simples e um período composto? Um período simples é formado por uma única oração, que recebe o nome de oração absoluta. E um período composto é formado por duas ou mais orações. Como é que nós fazemos a contagem das orações? Nós contamos os verbos ou locuções verbais presentes nas orações, nos períodos. D. Classifique sintaticamente o verbo fazer, identifique e classifique seu complemento. Quem faz, faz algo, verbo transitivo direto que pede complemento sem preposição, o nosso objeto direto. Na nossa frase, o que é que Deus Shiva não queria fazer? Anúncio de desodorante. Anúncio de desodorante será o nosso objeto direto. Vamos colocar a frase na ordem direta, ou seja, sujeito iniciando a frase, seguido de verbo e complemento. Eu não faço anúncio de desodorante. Eu, o nosso sujeito, não, advérbio de negação, faço o nosso verbo transitivo direto, anúncio de desodorante, o nosso objeto direto. Agora, vamos corrigir a segunda questão da nossa AC. Transforme a expressão destacada em orações reduzidas de infinitivo e classifique-as. A. O importante é a limpeza de todo o material. Limpeza lembra que verbo limpar. O importante é limpar todo o material. O nosso verbo já está no infinitivo. Temos preposição antes? Não. Dividimos as orações. Vamos analisar a oração principal. O importante, sujeito, é verbo de ligação. Qual a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, aquela característica, estado ou modo que nós informamos do sujeito. Temos o sujeito, temos o verbo de ligação, mas nós não temos o predicativo do sujeito na oração principal. Essa será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. B. O chefe decidiu a contratação de mais 2 funcionários. Contratação, lembra que verbo
contratar. O chefe decidiu contratar mais 2 funcionários. Contratar está no infinitivo. Temos preposição antes? Não, dividimos as orações. Vamos analisar a oração principal. O chefe decidiu. O chefe, sujeito, decidiu, verbo transitivo direto. Quem decide, decide algo. Verbo transitivo direto pede um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, que não veio na oração principal e será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. C. É preciso a conscientização da população sobre o coronavírus. Conscientização lembra que verbo conscientizar. É preciso conscientizar a população sobre o coronavírus. Nosso verbo está no infinitivo. Temos preposição antes? Não. Dividimos as orações. Vamos analisar a oração principal. É preciso. É verbo de ligação, preciso, predicativo do sujeito. Lembrando, o verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, aquela característica, estado ou modo do sujeito. Temos o verbo de ligação e temos o predicativo do sujeito. O que falta? O nosso sujeito, que não veio na oração principal e será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vamos agora para a letra D. Ele não nos acusou de proteção a vocês dois. Proteção lembra que verbo proteger. Ele não nos acusou de proteger vocês dois. Qual o nosso verbo? Proteger. Está no infinitivo. Temos preposição antes? Temos de. Dividimos as orações antes da preposição. Vamos analisar a nossa oração principal. Ele não nos acusou. Ele, o nosso sujeito. Não, advérbio de negação. Verbo acusar. Quem acusa, acusa alguém de algo. Temos 2 complementos. Um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, e um complemento com preposição, o nosso objeto indireto. Na oração principal, nós temos o nosso objeto direto, o pronome nos. Falta o nosso objeto indireto, que não veio na nossa oração principal e será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Tenho esperança de que conseguirei um emprego. Conseguirei, nós já temos o verbo aqui, só que ele não está no infinitivo. Conseguirei, vem de que verbo? Conseguir. Tenho esperança de conseguir o emprego. Conseguir é o nosso verbo no infinitivo. Temos preposição antes? Sim, de. Dividimos as orações antes da preposição. Tenho esperança é a nossa oração principal. Tenho é o meu verbo. Falta o quê? O sujeito. O nosso sujeito não está visível na oração. Temos um sujeito oculto. Conseguimos descobrir o sujeito através da desinência do verbo. Tenho. Quem tem? Eu. Eu tenho. Primeira pessoa do singular. Nosso sujeito oculto, eu. Verbo, tenho. Ter. Quem tem, tem algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. O nosso objeto direto. Tenho o quê? Esperança. Esperança é o nosso objeto direto. Só que falta complementar o nome esperança. Dizer que esperança era essa. Como eu tenho que complementar um nome, eu preciso de um complemento nominal, que não veio na oração principal e será a função da nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. F. Eles queriam algo.
que fossem felizes juntos. Temos aqui fossem. Qual o verbo no infinitivo? Temos o verbo ser. Eles queriam algo, ser felizes juntos. Ser é o nosso verbo que está no infinitivo. Temos preposição antes? Não. Dividimos as orações. Olha os 2 pontos aqui. Já podemos desconfiar de que se trata de uma oração subordinada substantiva apositiva. Mas vamos analisar a frase. Eles queriam algo. Eles, o nosso sujeito. Quem quer, quer algo. Querer é verbo transitivo direto. O que eles queriam? Algo. Algo será o nosso objeto direto, aquele que se liga ao verbo sem preposição. Temos o sujeito, temos o verbo transitivo direto e temos o nosso objeto direto na oração principal. Falta o quê? Esclarecer que algo era esse, através do nosso aposto, que não veio na oração principal e será a função da oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva apositiva, reduzida de infinitivo. Nossa terceira e última questão de hoje. Classifique as orações destacadas em reduzidas de infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo é a própria ação verbal e a terminação é R. Gerúndio indica que a ação está em desenvolvimento, em processamento, acontecendo. Terminação NDO. E o particípio indica que a ação foi finalizada, concluída, traz o resultado da ação. A terminação é DO. A. Praticando bem, tudo ocorrerá no seu tempo. Praticando, olha a terminação, NDO. Temos uma oração reduzida de gerúndio. A ação está em andamento. B. Mesmo atrasado, ele prometeu vir ao espetáculo. Olha o final, DO. Temos uma reduzida de particípio. A ação foi concluída. A pessoa já está atrasada. C. É recomendável agir com cautela em assuntos como esse. Agir, olha a terminação, R. Temos uma oração reduzida de infinitivo. É a própria ação verbal. Recapitulando, terminação de infinitivo, R. Terminação de gerúndio, NDO. Terminação de particípio, DO. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.